Seguimos com os pingos nos is na pauta número 4. Em seu discurso anual de prestação de contas, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que as Forças Armadas venezuelanas estão prontas para arrebentar os dentes do Brasil e da Colômbia em caso de uma agressão militar por parte desses países. Bancando o valentão para uma plateia amistosa, Nicolás Maduro disse ainda que conhece os planos imperiais da oligarquia colombiana e do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. A gente tem um trecho do discurso, Robson. Esse programa é tão generoso. Ouve até Nicolás Maduro. Solta aí. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana respondió con prontitud y logró capturar a la mayoría de los complotados terroristas y recuperar el 95% de las armas robadas. El resto se las llevaron para Brasil, amparados por el gobierno fascista de extrema derecha de Jair Bolsonaro. Lo digo como comandante en jefe de la Fuerza Armada. Lo digo como hijo que me siento ahora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo digo por nuestros militares. No han podido ni podrán con nuestra dignidad, con nuestro apego a la vida, a la defensa de nuestra independencia. Quien atente contra la República recibirá el castigo que establece nuestra Constitución y se encontrará de frente con los fusiles de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. É curioso que todo ditador tem um discurso paranoico, né? Quem é que disse que o Brasil vai fazer, junto com a Colômbia, uma agressão militar contra a Venezuela? O Brasil está cheio de problema aqui para resolver. O governo fascista de extrema direita. O governo fascista de extrema direita, segundo Maduro. Esse discurso aí é da primeira metade do século passado. Não, é um troço tão caricato. Eu quero dizer, se eu falasse aqui, né? Eu quero dizer sobre o presidente Maduro que ele mente muito e que é preciso lidar com ditadores assim de forma clara. Imagina, vocês vão falar que esse cara ficou louco. Augusto ele fala isso e aplaudem. Exatamente. E aplaudem. É um bando de gente assim olhando com uma expressão séria no rosto, né? Como se estivesse ouvindo alguém intelectualizado, falando coisas sensatas. É o bufão, né? É o bufão, o discurso do bufão. Não, mas parece uma sátira. Né? Chega a ser quase pode filmar e... Exatamente, se você filma e tal, o pessoal pode até falar assim, não, tá muito caricato, né? Faz uma coisa aí mais verdadeira. Isso aí tá inverossímil. Nenhum ditador é assim. Não exagera. Não exagera. O ditador é mais dissimulado. Não, o Nicolás Maduro é aquilo mesmo. É aquela caricatura em pessoa, Antônio Maldonado. Esse tipo de postura aumenta a sensação nacionalista, né? Aquele amor do cidadão pela pátria. Ele se sente ali, sente que por conta do discurso ali do ditador, o país pode ser atacado, então todo mundo supostamente se une mais, a população apoia mais o governo, as atitudes do governo, inclusive até eventualmente aceita decisões autoritárias do governo, porque supostamente essas decisões podem ser em prol aí de resguardar aí a área do governo, a área do país, da União. Então, assim, é um discurso bem de um ditador clássico. Se a gente for ler um livro sobre isso, é exatamente esse discurso que vai estar lá, porque é um discurso que coloca um certo pavor na população e faz com que aumente na população esse sentimento nacionalista de nós estamos sendo atacados pelos nossos países vizinhos, vamos manter a nossa cultura, vamos manter aqui a nossa hegemonia. Então, essa é uma declaração do ditador Nicolás Maduro que ela é muito, muito clássica, muito piegas, eu acho até, assim, é algo meio clichê. Ele falar isso diante do fato de que não há nenhum tipo de ameaça, né? O governo brasileiro em nenhum momento fez uma ameaça ou então sugeriu a hipótese ou levantou a hipótese de que invadiria aí, de que deflagraria alguma ação militar contra os venezuelanos. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, todas as vezes que teve que se posicionar nesse sentido, foi totalmente contrário. Falou, a gente não pensa em nada disso, a gente não cogita nenhuma intervenção, a gente não faz isso. Quando teve que reagir, foi ali
aos outros países da América do Sul, o Mercosul, enfim, a outros países para tentar resolver aquele grupo de Lima, criou aquele grupo de Lima para tentar debater a situação na Venezuela. Então, o governo tenta resolver a situação, interferir na situação, o governo brasileiro, de maneira diplomática. E esse discurso do presidente venezuelano Nicolás Maduro, um ditador, é clássico, é simplesmente na minha avaliação, é simplesmente para poder tentar trazer um sentimento nacionalista para a população que já não apoia o governo dele, né? Eu estava lendo sobre essa declaração dele, parece que o exército venezuelano não tem muitos membros, o que tem mesmo é uma força nacional bolivariana, que é uma espécie de milícia, que tem mais de 1 milhão de membros e que comanda ali a segurança, vamos dizer assim, na Venezuela. Ele conta com o apoio dessa milícia, além do exército, e de fato eles têm caças russos, eles têm aí um poderio bélico maior e mais potente do que o Brasil, então eles usam isso para poder falar um discurso para a população, como a gente viu ali o presidente do Irã fazendo também, diante ali das rusgas com os Estados Unidos. Então é um discurso diretamente para a sociedade venezuelana, para a população, do tipo, a gente está sendo atacado, eles estão tentando destruir a gente, vamos se unir para poder apoiar esse governo, porque esse governo está tentando manter aí a Venezuela como ela é. Então é uma bravata do ditador Nicolás Maduro. São só bravatas, clichês revolucionários que parecem tirados de um DCE acadêmico, de alguma roda de bar do pessoal de esquerda adolescente, né, Augusto Nunes? Planos imperiais do Brasil, a oligarquia colombiana. E o medo faz com que eles ouçam tudo com esse temor reverencial, né? Isso me lembra, é um fato contado pelo Vargas Llosa, num livro que eu fiz a resenha, mas eu tinha lido em espanhol, o título é El Día del Chivo. Eu não sei como foi traduzido em português, mas é um momento sensacional, é sobre a ditadura do Somoza, né, do Trujillo, Rafael Trujillo, e ele é República Dominicana, né? Me escapa agora. Tanto ditador ali na América Central, mas ele está fazendo um discurso já meio bêbado. Isso aconteceu com todo o ministério reunido, ali era uma festa, né, um jantar. Aí ele disse que durante o tempo, ele foi ditador durante 30 anos, aí ele disse que ele teve muitas noites felizes, era maravilhosa, mas nenhuma podia ser comparada à noite em que ele foi para a cama com a mulher do ministro do exterior. Ele diz isso. Ele não chegou a ser aplaudido, até porque o ministro do exterior estava presente, mas os caras ouviram aquilo com a maior cara de paisagem, então, porque não tinham coragem, né, de fazer alguma coisa. Evidentemente, ele teve o fim previsível, né? Ele foi explodido no atentado. E quem é Nicolás Maduro para chamar os outros de fascistas, né? O sujeito, como disse Maldonado, tem milícias. Vocês lembram? A gente acompanhou muito a repressão aos manifestantes, à oposição venezuelana que não queria a ditadura no país, por meio de motoqueiros, né, com armas de verdade, né? Eu sempre falei aqui do pessoal de esquerda no Brasil que chia quando a polícia militar reage às provocações com bala de borracha, com aquelas bombas de efeito moral e tal, e fica caladinha quando as milícias da ditadura chavista, da ditadura do Nicolás Maduro, dão tiro de verdade, matando estudantes que simplesmente foram manifestar o seu apreço à democracia, por mais que possam ter ideias divergentes, até da gente, mas estão lá lutando para que não se implemente uma ditadura no país. Então esse sujeito fica acusando os outros de serem fascistas. Quer dizer, é mais um exemplo daquela velha regra comunista, também macaqueada também por reacionários, que é acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Então tá aí o Nicolás Maduro fazendo isso para uma plateia anestesiada lá na Venezuela. Uma plateia claque, né? A sua laia. Muito bem.